Tairan, bom dia. Tentar falar rapidinho. Alguém vindo pela primeira vez? Não, né? Tá. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez as pessoas achem um pouco comum. No último final de semana, a gente fez um segundo encontro nacional de Vedas, né? Antes de falar um pouco sobre o evento propriamente, eu quero falar que Sai Baba já disse num discurso que uma das funções da encarnação dele foi o ressurgimento, não é o ressurgimento que ele nunca teve oculto, mas trazer para a humanidade a importância dos Vedas. E aí a gente fala Vedas, parece uma coisa muito distante da gente. E aí na palestra a gente teve, no evento a gente teve algumas palestras que falaram sobre os vários aspectos dos Vedas. Inclusive o Tiago Leão, que muitos conhecem, que é neto do professor Hermógenes, falando sobre yoga. Porque a yoga não é aquela prática física dos asanas, é também. Isso é só um minúsculo aspecto do que é a yoga, né? E aí ele falou da importância de viver o yoga na vida diária. E isso é Vedas, né? Os ensinamentos todos de Sai Baba, todos, têm por base os ensinamentos védicos que são milenares, que a gente não tem ideia de, né, nossa consciência limitada do tempo que tem esse ensinamento. E por mais difícil que a gente consiga entender isso, né, a gente às vezes tem uma mente muito racional, são ensinamentos que não foram escritos a princípio. Os mestres, os sábios, os gurus da antiguidade receberam. Quando eu jogo a receber, é como se eles recebessem na mente realmente esse ensinamento, esses cantos, essas coisas escritas, que depois foram escritas e compiladas para a nossa mente mais racional. Eles simplesmente entraram em estado de meditação, simplesmente não, porque isso não é simples, né? Mas eles entraram em estado de meditação e receberam esses ensinamentos. Eram ensinamentos que lá naquele tempo não tinham escrita, embora a gente tenha uma mitologia que diz que foi Ganesha, né, que escreveu para o Vyasa, né? Vyasa foi ditando e Ganesha foi escrevendo, mas naquela época era ensinamento guru-discípulo, era ensinamento oral, por isso se chama Shruti, pronúncia mais ou menos, Shruti, que quer dizer escuta. Esse é um ensinamento, a parte dos hinos, dos cânticos, que o mais importante de tudo é ouvir e repetir, tentar repetir dentro do que é ensinado. Isso também é só uma pequena parte dos Vedas. Então os Vedas são muita coisa. Muitos se perderam, tem lá um discurso acho que no Upanishad de Varhini, que a gente estudou, a gente fez círculo de estudo, né? O evento em si teve muita coisa, teve círculo de estudo, teve entoação dos hinos, teve rituais. Os Vedas falam sobre os rituais, então os rituais, embora não seja uma coisa comum, esse tipo de ritual para a nossa cultura é uma coisa que está nos Vedas. Então teve um ritual que se chama Abhisheka, que foi durante o Mahashivaratri, que acho que vocês sabiam, né, que era durante o Mahashivaratri, que durante a entoação do Rudra, que é um hino dedicado a Shiva, foi se banhando a imagem de Shiva com vários elementos que se faz no Abhisheka: leite, mel, ghee, cúrcuma e outras coisas, né? Então teve vários rituais, teve um puja, que não se fala um puja, eu aprendi que é uma puja. Sai Baba, na época do Mahashivaratri, fazia esses rituais e ele materializava o linga. O linga, para quem não conhece, tem um pequenininho aqui. É essa forma ovaloide, que representa o absoluto sem forma. Aqui tem uma base, né, porque é como se fosse um pratinho. Então Sai Baba materializou durante muitos Mahashivaratris, materializava pela boca. Não sei se vocês já viram esses vídeos. Lingams de ouro
entre outros formatos. Então, é um ritual de muita importância, porque Shiva é o aspecto de Deus da transformação. Da transformação do que não serve mais para renascer coisas novas. Por isso a gente se dedica tanto a esse festival que acontece todos os meses, tem uma noite da lua todos os meses que acontece, e uma vez ao ano tem uma noite mais auspiciosa, que é o Mahashivaratri, que é quando ele diz que as práticas espirituais têm mais efeito sobre a nossa mente. Porque além da gente transformar as nossas ações, para transformar as nossas ações, os nossos hábitos, a gente tem que começar transformando a nossa mente. Porque tudo começa na nossa mente. A gente projeta tudo que a gente vive a partir da nossa mente. Então é por isso que é muito importante a gente estar sempre com a mente voltada para coisas boas, para pensamentos bons, para sentimentos bons, ocupando a nossa mente com imagens do divino, né? O Palmeirinho tem posto aqui sempre fotos, vídeos de Baba, para a gente ter a nossa tela mental preenchida por imagens do divino. Tem que ser Sai Baba? Não, pode ser Jesus, pode ser Buda, mas que seja uma forma auspiciosa, porque a gente está sendo muito impregnado por muitas informações e coisas que ficam na nossa mente. Então, nessa noite, é uma noite dedicada a práticas espirituais, porque elas vão ter mais efeito. E uma das práticas espirituais que a gente tem sendo desenvolvida na organização do Brasil é a entoação dos hinos védicos. A professora e coordenadora está chegando agora. A professora está aí, eu não posso falar besteira, que ela está chegando. Sairam, meninas, Bertinha, se quiser complementar. Estou falando de uma coisa que não domino, né? A professora chegou. Então, uma das coisas que a gente tem ressurgido, uma das atividades tem sido a entoação dos hinos védicos. Começou na pandemia, foi assim uma base para muitas pessoas naquele momento, para mim inclusive, que vinha prometendo para a Berta que ia aprender lá em Copacabana há anos. Não, eu vou, segunda-feira à noite. Fiquei prometendo anos. Quando veio a oportunidade, né, uma das coisas que foi falado também lá é que tudo que acontece é bom. Tem um lado bom, porque está tudo sob o controle de Deus. Hoje a gente tem entoações de hino todas as terças-feiras de 8 às 9, quartas-feiras às 8 da manhã e sábado às 8 da manhã. Terça-feira é 1 hora de cântico, a gente canta o hino que Sai Baba recomendou lá em 2006. Sai Baba em 2006 ele falou, vocês devem aprender o Rudra. E aí a gente achava um absurdo, que a gente falou, meu Deus, é um hino desse tamanho, difícil, não sei o que. A gente levou muito tempo para começar isso. Algumas pessoas, claro, de forma isolada foram aprendendo. A gente tem muitos entoadores dentro da organização, né, Bertinha? Muitas pessoas que aprenderam, mas que são de outros estados, enfim. E aí era uma recomendação de Sai Baba. E a gente começou a aprender com hinos menores para se familiarizar, até que a Berta lançou o desafio da gente aprender em 2 anos e meio todo o Rudra para esse encontro que aconteceu semana passada. E então, só voltando, essa prática já acontece. Mesmo quem não acha que não tem condição de aprender a entoar, pode participar da entoação às terças-feiras. É muito bom. Você diz que só ouvir os hinos já é muito poderoso. Fora que a gente está impregnando a nossa casa, a nossa vizinhança e o nosso ambiente ao redor de sons sagrados, que têm poderes que a gente não consegue mensurar. Então tem essas entoações, tem de manhãzinha também, na terça é um pouco mais extenso, é 1 hora, são vários hinos. Na quarta e no sábado às 8 é só o Rudra. E aí o evento, então, teve todas essas práticas.
É bom a gente lembrar que isso deve ser encarado como uma disciplina espiritual. Foi muito falado também sobre a importância da disciplina. Vir ao centro de Vila Isabel aos domingos, cantar bádias é ótimo. Lanchar lá embaixo, fazer satsang é ótimo. Mas isso, só isso por si só, não vai nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Não vai. A gente vai ficar aqui estacionadinho na pré-escola, não vai passar de ano. A gente precisa estudar, ler sobre os ensinamentos de Sai Baba, que, como eu falei, são ensinamentos védicos. A gente precisa participar de círculo de estudos, porque ler sozinho é uma coisa. A gente tem aqui a nossa compreensão, mas a gente não tem a visão das outras pessoas. E Sai Baba diz que essa visão do coletivo vai ampliando a nossa capacidade de entendimento de uma mensagem que é muito profunda. E às vezes a gente se contenta em ouvir o discurso que é lido aqui aos domingos, em ler o pensamento do dia. É bom, é ótimo, mas não é pouco. E a prática dos Vedas pode ser o estudo dos Vedas, que é Vedanta, né, uma parte pode ser o estudo dos ensinamentos de Sai Baba, e pode ser a entoação dos hinos, mas deve ser levado não como um passatempo, e sim como uma disciplina espiritual, porque exige disciplina, exige esforço, exige dedicação. Às vezes a gente quer a coisa muito palpável, né? Ler, e eu leio aquilo ali, ou eu entendo, ou eu não entendo, e aí se eu não entendo eu já desisto. E não é assim. A gente tem que ouvir muito. Imagina que lá atrás era só audição. Vocês viram ali Sai Baba cantando? Só ficou focalizado o vídeo nele, não estava focalizado na plateia lá no ashram, né? No ashram não tem papel, gente. Não tem isso aqui que a gente tem. Todo mundo lá canta a partir do que ouve. É audição e repetição. Audição e repetição. Claro que a gente usa o suporte durante as aulas, mas hoje já tem entoadores que entoam de cor um hino que tem, 40 minutos de duração. Entoam de cor, né? Porque é muito importante a gente estar focalizado nesse interior nosso, para que isso se torne uma disciplina espiritual real e a gente consiga se conectar à divindade e àquilo que a gente está entoando, né? Os hinos são maravilhosos. Se vocês forem ler, eles têm uma tradução aproximada, né, Bertinho? Que é uma tradução não literal, porque é isso, são muitos sentidos para uma única palavra. Então ele tem lá uma tradução, e mesmo essa que não é totalmente literal, é lindo. Vocês precisam, acessem a página da organização. Tem um livro que a gente usa para estudar, que se chama Cantos Védicos. É um livro de página laranja, de capa laranja, que tem lá para baixar os hinos, e cada hino tem uma tradução. Leiam. O Rudra, ele diz que Deus, a gente tem muita dificuldade de vivenciar isso, né? O grande desafio é a gente vivenciar. Deus está em tudo, está no ladrão, no assaltante, no que rouba, no cavalo, na pedra. Deus está em tudo, ele fala isso, né? E a gente tem maior dificuldade de ver Deus aqui no irmão do lado, com quem a gente convive diariamente. Então essa prática é para que a gente aos poucos vá trabalhando o nosso coração, né, abrindo o nosso coração para essas verdades milenares. E o evento foi maravilhoso. Então, assim, eu sempre recomendo que quem tiver a oportunidade participe de todos os encontros que a organização promove, né? Porque a gente fica 2 dias e meio aproximadamente imersos nessa energia, e a gente sai de lá muito reabastecido. É como se a nossa bateria do nosso celular interno ficasse sendo carregada 2 dias e meio, né? Então a gente tem energia para seguir com os desafios da vida, fica em contato com pessoas que estão no mesmo propósito. Só isso já é uma coisa maravilhosa, porque no dia a dia a gente tem que conviver com várias pessoas dos mais variados tipos, que têm propósitos dos mais diversos. Então, se a gente pode dar 2 dias e meio, 3, dependendo do encontro,
em contato com pessoas que estão no mesmo propósito, isso fortalece o nosso sadhana, né? A nossa disciplina espiritual. Então teve 12 horas de cânticos para Shiva, teve 11 vezes a entoação do Rudra durante o Abhisheka, teve um oferecimento que foi uma coisa muito emocionante, a puja que o rapaz, o Punjari, fez no dia seguinte, cantando os 108 nomes de Sai Baba. Primeiro os 108 nomes de Ganesh, depois os 108 nomes de Sai Baba. E a gente dedicando a nossa devoção, as nossas dificuldades, a nossa mente, tudo que a gente quer aos pés da divindade, né? Que é o que a gente pode fazer hoje. Sai Baba deixou o corpo físico, mas ele está aqui, ele está ali, ele está em todos os lugares, sempre que a gente se conecta a ele. Então foi uma oportunidade muito boa. Tivemos palestras, como eu já falei, tivemos cânticos, tivemos bhajans em vários momentos do dia, né? Ou seja, todos os encontros da organização, eles tentam prever as atividades de devoção que Sai Baba recomenda que sejam feitas diariamente. Aquilo ali é como se fosse um menu degustação para a gente colocar em prática. Então, a gente vem para cá e canta, a gente tem que participar de círculo de estudos, a gente tem que assistir palestras de pessoas que falam sobre Deus, a gente tem que entoar hinos, ou se não conseguir entoar, a gente pode ouvir os hinos. Então foi um momento muito bom, muito assim, especial para nós. O canto, como vocês já devem ter visto nos vídeos de Prashant, não é individual, é todo mundo junto, foi os estudantes e os que sabiam entoar juntos, como é lá em Prashant os estudantes de Baba. A gente ainda não está no nível dos estudantes de Baba de entoar sem ler tudo. Alguns a gente já sabe de qual, outros a gente tem que ter o suporte, mas a gente está nesse propósito e está conseguindo seguir. Mas é isso, então sei, muita gente aqui teve lá, né? Regina, Elô, Márcia, Theo, quem mais? Alcina, acho que a Márcia Valéria, acho que só, Heloísa, a Giza. Então foi isso, gente, o evento foi muito bom. O que a gente tem a dizer para vocês, sempre que tiver eventos, participem. Acredito que o próximo seja no ano que vem, o congresso, que o congresso é sempre de 2 em 2 anos, né, o congresso nacional. Tem isso, a gente encontra devotos do Brasil inteiro. Nesse em particular, a gente tinha um grupo da Argentina e do Uruguai que veio para entoar os hinos junto com a gente. Muito, muito legal, porque vocês veem que essa possibilidade da tecnologia, nas nossas aulas tem gente da Argentina. Nas entoações de terça-feira tem gente da Argentina participando. Então é uma possibilidade que está aberta para todos. Recomendo que comecem a participar na terça-feira ouvindo. Ouçam, deixa na casa de vocês aquele som entrando, terça-feira de 8 da noite às 9. E vocês vão começar a perceber as mudanças. Suktam cha me, sukritam cha me, vidam cha me, vedyam cha me, bhutam cha me, varishtam cha me,